na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou ler os versículos de 1 a 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 a 5. Se você puder ficar de pé, quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura da palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 a 5 nos diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E não somente isso, nos diz o versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente, com as suas professoras. Vamos orar, vamos fechar o olhinho, todo mundo de olho fechado, ninguém conversando, ninguém brincando. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças por Tua palavra, nós damos graças pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Te louvamos pelas bênçãos e pelas lutas, provações, tribulações, pelas tentações vencidas, superadas. Nós damos graças, ó Deus, por cada professora, te agradecemos pelo departamento infantil, te louvamos pela dedicação de cada componente do departamento infantil. Nós te bendizemos por cada criança, pedimos a tua bênção sobre elas, que o Senhor possa usar as suas professoras, que pelo Espírito Santo possa guiar as suas palavras, que elas possam ser usadas por Ti para a glória do Teu nome. Fala também ao nosso coração aqui, nos ajuda a compreendermos a Tua palavra e nos ajuda a vivermos com um coração agradecido. Desafia o nosso coração. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, te bendizemos e te louvamos. No nome de Jesus.
para a glória dele. Amém. Vamos sentar. Irmãos, como nós falamos no início do culto, nesta quinta-feira que passou, dia 23, através de um Comitê Nacional de Ação de Graças, procurou-se e tem se procurado ao longo desses anos resgatar este Dia Nacional de Ação de Graças, toda quarta, quinta-feira do mês de novembro. Há todo um aspecto histórico, mas eu não quero me deter nele aqui. Quero pensar, e tomando por base os motivos de gratidão que tivemos no culto de hoje, e de fato pensarmos na gratidão que o nosso coração precisa ter a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido nas nossas vidas. E nos aproximamos de um final de ano. Já já o espírito natalino vai estar caindo aí sobre um monte de gente. Tenho às vezes até medo que derrube alguém, que pessoas caiam por conta desse espírito natalino, e mais curta, porque ele vai passar rapidinho, e depois vem o espírito de Momo. Ele vem com tudo, ele pega mais recursos dos nossos governos do que o espírito natalino, e aquelas luzes dão lugar a outros enfeites, não tão reluzentes no aspecto de transmitir bons valores. Mas nós queremos agradecer a Deus. Quando eu estava no momento de oração, eu acredito que todos nós devemos fazer assim, devemos pensar o que nós estamos dizendo, pensar o que o outro está orando e dizendo, porque nós estamos dando amém, nós estamos dando aleluia, estamos glorificando a Deus. Precisamos pensar no que nós estamos falando, dizendo, ouvindo, concordando ou não. Eu recordo-me que a oração anterior, a oração que fechou com o presbítero Alcione, na oração anterior, Neto orou e disse: obrigado, Senhor, pelas provações e pelas lições que delas tiramos. Obrigado pelas provações e pelas lições que delas tiramos. De fato, é muito fácil, até certo ponto, agradecermos a Deus, e às vezes nem tanto. Às vezes mais facilmente esquecemos tantas bênçãos de Deus derramadas sobre as nossas vidas, e somos tendentes por natureza, pelo pecado, a diante de qualquer coisa passarmos a vida murmurando, quando precisamos sempre agradecer, e agradecer muito a Deus, muito, termos um coração grato a Deus, para que Ele nos ensine a termos um coração grato para com o nosso próximo, pensar nas provações, nas tribulações, nas lutas da vida de Beth, que esteve agradecendo a Deus aqui, mas nunca termos visto ela nem os seus filhos murmurando, reclamando, falando contra Deus, mas um coração contrito, quebrantado, e que muitas vezes serve de modelo para nós. Como pastor, observo muitas reações silenciosamente, tirando lições para a minha vida, aprendendo, crescendo no convívio com os irmãos. Nós cantamos alguns louvores, nós dissemos louvores: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E nós dissemos naquele louvor: você me transformou. Isso é tudo. Na verdade, a versão original, ela diz: você acreditou. E eu lembro na época que a igreja foi cantar isso, o grupo louvor, eles se reuniram e tal, disse: vamos trocar isso de fato, porque não é, Deus não acreditou em nós, Deus não acredita em nós. Se você não sabia disso, você passa a saber. Não tem essa de Deus olhar para a gente e dizer: olha, eu estou acreditando em você, viu? Vê lá, faz legal, que eu estou dando um crédito a você. Deus está dando um crédito? Não. Deus não acredita em mim. Eu é que tenho que acreditar nele. Ele investe na minha vida, Ele age na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. Por isso que cantamos: você me transformou. É reconhecer isso como bênção de Deus. Deus transformou e tem transformado, e precisa e quer
transformar o nosso coração. Deus quer transformar o nosso coração, muitas vezes murmurador, não reconhecedor das bênçãos dele, num coração profundamente agradecido. Nós cantamos também: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que Paulo escreveu, Paulo escreve a uma igreja que estava vivenciando momentos de dor, perseguição. A igreja de Roma estava em nenhum lugar menos do que a capital do Império Romano. E os romanos perseguiram os cristãos, não só os judeus, mas os romanos. A história diz que Nero então pôs fogo em parte de Roma e culpou aos cristãos, ao Deus ou aos deuses, como eles não entendiam bem ao que propriamente os cristãos adoravam. Então diziam: isso aí são os deuses estão irados porque os cristãos não estão adorando aos nossos deuses. Então incendiou aí Roma e colocaram a culpa nos cristãos. Uma igreja sofrida, perseguida. E Paulo então vai dizer que nós somos justificados pela fé, e por causa dessa justiça de Deus conquistada na cruz do Calvário, Jesus tendo pago pelo meu e pelo seu pecado, Jesus atribui essa justiça, liquida a fatura que eu e você temos diante do Pai, a dívida que nós temos. Então a Bíblia chama isso de justificação. Nós fomos tornados justos, a nossa dívida foi paga. Não foi algo meu e seu, pessoal. Não é pelo que eu e você possamos fazer hoje, ou daqui para frente, ou que tenhamos feito alguma boa ação. Não. A justiça foi feita em Cristo Jesus. Ele recebeu a punição que eu e você merecíamos. E Paulo então diz que a nossa glória é a glória de Deus, cujos propósitos vão se cumprir nas nossas vidas. Isso gera esperança no nosso coração. Saber que a nossa glória é a glória de Deus que vem por meio das suas promessas. E o nosso presente? Paulo chega e diz no versículo 3: nós estamos nos gloriando, nos gloriemos, nós precisamos nos gloriar nas tribulações. O grande desafio é porque, para eu e você que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus, que cremos na palavra de Deus, que buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, e nada disso é fácil, nada disso é mérito nosso. Se não tiver a intervenção poderosa do Espírito Santo agindo no nosso coração, sempre nos recolocando no trilho de novo, no caminho certo, nós somos sempre tendentes a nos afastarmos. Quando passamos por lutas e dificuldades, quando aquilo que nós oramos e pedimos a Deus não acontece, quando aquela aprovação que nós queríamos não sai, quando a nota que almejávamos nós não alcançamos, quando o emprego que gostaríamos, quando o salário, quando os sonhos e mais sonhos, eles não acontecem. Como é difícil adorarmos a Deus. Como é difícil aquietar o nosso coração e reconhecer que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. E Paulo, então, em meio a todo o sofrimento pelo qual a igreja poderia e até estava passando, Paulo diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades. Nós devemos dar a Deus toda a glória e devemos nos gloriar nessas tribulações. Para os apóstolos, para aqueles primeiros cristãos, sofrer por amor a Jesus era uma graça, era um privilégio. Paulo diz lá em Filipenses 1:27, ele diz: porque vos foi concedida a graça, um favor que nós não merecemos, porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Há pessoas pelo mundo que estão sofrendo por amor a Jesus. Há pessoas que tiveram que abandonar suas casas, porque o Estado Islâmico perseguiu, tomou a cidade e colocou para correr muitos cristãos. Que para preservar as suas famílias, muitos pais de família mandaram as suas esposas e filhos, sabendo que se eles ficassem, morreriam, e muitos deles ficaram para defender. Como defender? Defender o templo que eles tinham, o lugar de adoração onde eles adoravam a Deus, ficaram ali.
para defender o seu lugar enquanto livrava suas esposas e filhos. São cristãos que sofrem por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas como diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses 1,5, são cristãos que são vistos por Deus como dignos do reino, por sofrerem por amor ao Senhor Jesus Cristo e não negarem a sua fé. São capazes de morrer por amor ao Senhor Jesus. Paulo trata do coração dessa igreja. Paulo quer nos ensinar, através desse texto também, que as aflições pelas quais passamos, elas contribuem para o desenvolvimento da nossa salvação. Quando nós vivemos uma vida cristã que parece que não enfrentamos dificuldades, não enfrentamos problemas, e está aí a teologia da prosperidade para dizer isso. Se você sofre é porque está faltando fé, e não tem nada a ver com isso. Se você não prospera é porque não falta fé, é porque você tem que determinar a Deus o que é que Ele tem que fazer para lhe abençoar. E nós temos toda uma sorte de desvios doutrinários, e daí porque também precisamos hoje, urgente, de uma reforma no nosso coração, de voltar à palavra, de estudar a palavra, de ler a palavra, de crer e viver essa palavra, de ajudarmos uns aos outros, a nos voltarmos para a palavra, não sermos analfabetos da palavra e sermos levados por qualquer vento de doutrina. Que desafio termos a nossa salvação desenvolvida, como diz Paulo, desenvolvei a vossa salvação. Você não foi alcançado pela graça, pela cruz, pelo amor de Jesus para cruzar os braços e mais nada fazer, como se, entre aspas, o céu já tivesse sido ganho e não há mais o que fazer. Não. Eu e você, nós somos chamados a, em meio às lutas e dificuldades da vida, testemunharmos o Deus que temos. A fé no Senhor Jesus Cristo que nos foi concedida, e testemunharmos do amor dele sobre as nossas vidas. Se gloriar nas tribulações e passar por elas não significa não temer, não ter medo. Um grande general da Segunda Guerra, ele foi condecorado, e depois de um sem número de elogios, quando ele pegou a palavra, diz a história, que ele então olha para todos que estavam ali para homenageá-lo, e ele diz: senhores, eu não sou este homem. Eu não sou este homem destemido, corajoso. Por muitas vezes eu tremi de medo, mas eu fui treinado para não passar isso para os meus liderados. Eu fui treinado, eu fui levado ao extremo para suportar todas estas coisas, mas isso não significa que por dentro eu não estivesse morrendo, não fosse Deus a me sustentar. Passar pelas tribulações e pelas dores não significa não temer. Não significa, muitas vezes, não fugir das tentações e das adversidades. Não significa não sentir dor e amargura. Muitas vezes nós somos humanos, somos pessoas que carecem de ombro, de apoio, de palavras, de alguém que divida as lágrimas. Por isso a Bíblia diz: chorai com os que choram. É passar por esses momentos de dor e tribulação, cada um procurando ajudar uns aos outros. Mas a glória do cristão está no Deus que transforma o mal em bem. A glória do cristão está no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como Deus Pai, Ele consola os seus filhos. E há alguns efeitos, eu gostaria de pensar com você rapidamente sobre algumas bênçãos destas tribulações. Como eu disse, muitas vezes, nem sempre nós estamos tão gratos a Deus pelas tribulações. Nem sempre. Aprendo e sou desafiado. Imagina o coração de Jó. E eu pergunto aqui: alguém já perdeu 10 filhos em um só dia? Pode levantar a sua mão. Não? Você não sabe o que é isso? Eu também não sei. Eu também não sei. Quer perder 10 filhos no mesmo dia? Que dor tremenda para Jó. Que provação, que momento no coração de Jó. Eu não estou querendo minimizar a sua dor, entenda bem, cada um passa pela dor, cada um sente a dor, mas eu estou olhando para Jó e dizendo: Senhor, que homem,
Que servo teu? Homem parar e dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Encontrar forças na graça, no poder de Deus, para adorar esse Deus, quando a sua própria mulher depois chega para ele, depois que o vê tomado por úlceras, por chagas, a mulher chegar e dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele começava a dizer, dizendo: Jó, você está definhando, você vai morrer, e esse Deus não está fazendo nada por você, então faça o seguinte: amaldiçoe ele, porque você vai morrer. Você não vai falar nada para ele. Amaldiçoe esse seu Deus e morra. Mas isso não é morrer com dignidade. Estás louca? Recebemos todo o bem de Deus e não receberíamos também o mal, como quem diz: por quê? Eu sou quem? Para não passar pela dor? Quem eu sou? Para reclamar contra Deus e dizer que eu sou intocável, que eu não posso passar pelas tribulações, pelos momentos difíceis? Não. Jó não vai perguntar por que tantos outros, por que não fulano, por que não cicrano, não. Ele vive a sua dor, como Paulo nos chama os romanos a parar e pensar. As tribulações, elas precisam ser vividas no Senhor. As tribulações precisam ser vividas no Senhor. Quando você passa pela tribulação, quem é que sustenta você? Quem é que sustenta você no momento de profunda dor? E dependendo de quem seja, quem esteja com você ali, é que você poderá, como foi orado pelo irmão Neto, é que você poderá orar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque em meio às provações eu tiro lições. Em meio às tribulações, às tentações, a tudo, Senhor, em meio à minha vida, em meio aos problemas pelos quais passo, eu posso louvar o Teu nome, pelas lições que eu posso aprender. As tribulações vividas no Senhor, me permitam dizer, conforme a palavra de Deus nos diz, elas geram perseverança. As tribulações vividas no Senhor, passadas, superadas, vencidas no Senhor, elas geram perseverança. Perseverança aqui tem um sentido de paciência, de constância. Sem Deus, as tribulações levam o ser humano a murmurar, não só contra as pessoas, mas inclusive contra o próprio Deus. Sem Deus, as tribulações levam o ser humano a amaldiçoar a Deus. Sem Deus, as tribulações nos levam a produzir no nosso coração indignação, descontentamento constante. Paulo vai dizer no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. Mas veja bem, Paulo está falando isso quando você anda com Deus, quando você tem o temor de Deus, quando você ama a Deus, quando você ora a Deus, quando você medita na palavra, quando você vive a igreja. Paulo está nos chamando a viver a glória de Deus nas nossas vidas. Então, as tribulações, elas vão nos deixar como lição e vão gerar no nosso coração perseverança. Quando nós estamos com Deus e Ele está conosco, nós vencemos as tribulações. O Espírito Santo vai gerar no nosso coração submissão interior, o que é diferente de se rebelar contra Deus. O Espírito Santo vai gerar no nosso coração consolação e não uma obstinada teimosia. Quantas e quantas pessoas que passando pela tribulação caem em pecado e vão vivendo de pecado em pecado e reclamam contra Deus, blasfemam contra Deus, quando precisariam se submeter à vontade de Deus, abandonar o pecado, fazer o que Deus quer e se submeter, mesmo que tivesse que sofrer e passar por tribulações, amando ao Senhor Jesus Cristo, sofrendo por amor ao Senhor Jesus, mas não deixando a sua palavra. A tribulação gera perseverança quando nós estamos com Deus. Mas não só as tribulações vividas no Senhor geram perseverança. As tribulações vividas no Senhor, elas geram também experiência.
Porque veja como Paulo diz aqui: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. A perseverança gera, como também a tribulação gera isso em nós, gera experiência. Paulo usa esse termo tribulação no sentido de provação. Ele não está propriamente aqui tratando de tentações, mas provações onde Deus está nos provando a nossa fé e nos permitindo algumas situações através das quais nós podemos crescer na nossa comunhão com Ele, na nossa vida com Ele. Quando nós passamos pelas provações, nós adquirimos mais experiência. Por isso Paulo diz que a perseverança, ela gera experiência. Ou seja, a perseverança, a paciência, a constância, ela gera experiência. Experiência de quê? Olhamos toda a Bíblia e vemos tantos servos de Deus. Experiência da proteção de Deus, do cuidado dele, da resistência, do poder de Deus, da vitória que vem do Senhor. E tudo isso são experiências. E nós só podemos passar por essas experiências se nós não desistirmos. Quando você desiste, você perde a oportunidade da experiência. Porque você poderia ter resistido, poderia ter sustentado firme, e não, você abandona. E daí porque você perde a possibilidade de ter a experiência. Imagina se Moisés chegasse ali diante do Mar Vermelho e, entre aspas, ele desistisse e dissesse: não, eu vou voltar com o povo, é melhor ele ficar escravizado. Ele jamais teria a experiência do mar aberto diante dos olhos dele. Se Josué chegasse diante de Jericó e diante daquelas muralhas, onde carruagens andavam em cima das muralhas, imagine uma muralha mais larga do que esse templo aqui. Carruagens andavam, desfilavam em cima das muralhas de Jericó. Então, e eram altas, enormes. Imagina Josué com o povo de Israel, que não era um povo ali naquele momento, depois de 400 anos pelo menos de escravidão no Egito, agora chegava diante de Jericó e Josué lá disse: meu Deus, como é que nós vamos derrubar aquilo ali? Temos que começar por aqui, mas como? Desse jeito. Deus tem que gerar fé no coração de Josué. Deus tem que pegar o líder e fazer com que o líder estimule o povo e Deus vai abençoar todo o povo. E diante daquilo que é impossível aos olhos humanos, ali está o poder de Deus para fazer aquelas muralhas ruírem. Mas se eles voltassem, se eles decidissem por um outro atalho, qualquer outro caminho, não, é Jericó, tem que derrubar Jericó. O poder de Deus vai ser conhecido nesta terra. Aquilo que o exército de Israel não poderia fazer por suas próprias mãos e forças, se espalharia. Que o Deus de Israel era um Deus que estava espalhando o terror, estava fazendo a justiça naqueles povos que haviam dado as costas a Deus e haviam então adorado a outros deuses falsos. Se Josué não prosseguisse, como tantos outros, se Daniel não fosse fiel a Deus, se ao ser jogado ali na cova dos leões, negasse a sua fé e de lá fosse retirado são e salvo, jamais poderia contemplar a boca dos leões fechadas, sem poder lhe causar mal algum. Exatamente quando você persevera, quando nós perseveramos, estamos firmes, é que advém dessa perseverança. Essa perseverança gera experiência. Passamos por experiências. Temos experiências, sim, temos experiências. Experiências para contar e testemunhar do poder de Deus. 1 Pedro 2,3 ele diz, 1 Pedro, o apóstolo, 2,3 ele diz: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. As pessoas mais antigas na fé, que têm andado com Deus, que têm vida com Deus, eles podem nos testemunhar. Eles têm experiência da vivência com Deus, e nós precisamos aprender dessas pessoas, para que nós também tenhamos a nossa experiência. Moisés andou com Deus, Moisés ouviu a voz de Deus,
Deus tratava com Moisés face a face, não Moisés vendo a essência de Deus. Deus não usava intermediários para falar com Moisés. Josué estava na cola de Moisés. Ele queria aprender com um grande homem de Deus. E nós precisamos também aprender. São os gigantes na fé da Bíblia. São grandes homens de Deus. Mas não esqueça, eles foram bebês. Eles foram adolescentes. Eles foram jovens e adultos que ao longo dos anos acumularam grandes experiências, grandes vivências com Deus. Nós olhamos um Moisés de feitos tremendos, e aí quando olhamos a história, eita, olha o pecado de Moisés aqui, olha a falha dele ali, era Deus trabalhando a vida de Moisés. E vamos ver tantos outros grandes servos de Deus. Eles não nasceram prontos, eles não nasceram perfeitos, eles não nasceram gloriosos, grandiosos. Não, repito, eles foram bebês, eles foram adolescentes, eles foram jovens, foram adultos que foram vivendo, perseverando, firmes e por isso acumulando experiências com Deus, vivendo com Deus, andando com Deus. E Deus deseja que seja assim nas nossas vidas. Você tem experiência, você tem vivência com Deus em meio às tribulações. Quem desiste não constrói experiências. Quem desiste não constrói vivências. Quem desiste só tem desistências, não tem experiências. Com Deus não, só tem desistências. Muitas vezes eu e você nós vamos precisar perseverar sim, se nós desejamos ter vida com Deus e experiências com Deus. Mas Paulo não para aí. As tribulações vividas no Senhor não geram só perseverança, não geram só experiências, mas Paulo vai nos mostrar também que as tribulações vividas no Senhor, elas geram esperança. Veja o que a palavra de Deus nos diz, e veja como Paulo trabalha isso a partir do versículo 4, e aí ele diz, e a experiência, esperança. Paulo vai dizer, olha, essa experiência com Deus, ela vai gerar esperança. Ou seja, veja o processo. Primeiro Deus gera perseverança. Eu e você temos que estar firmes, porque se não estivermos firmes, não vem o passo seguinte. Porque a perseverança vai gerar experiência. A experiência Deus nos concede, mas não para a gente parar ali na experiência. A experiência Deus nos concede para gerar no meu e no seu coração esperança. É quando parece que o desespero vai tomar conta. É quando parece que nós não temos, ou mesmo, de fato, chegamos a um momento que não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, e nesse momento nós precisamos aquietar o coração. Quando não se sabe o que fazer, é melhor parar e orar mais. E orar mais. Um grande servo de Deus, você deve talvez ter lido, se não leu, vale a pena ler. Ele se tornou conhecido como chamado de Irmão André. Há um livro sobre a vida dele, O Contrabandista de Deus. E adotou-se esse nome para que ele não fosse reconhecido nos países comunistas. E dizia o irmão André que muitas vezes ele chegou, às vezes até perto da fronteira. E quando ele ia entrar em países comunistas com um carro cheio de Bíblias escondidas para levar a palavra de Deus, ele disse que muitas vezes ele temeu, ele teve medo. E ele dizia, foram muitas vezes, muitas, eu cheguei perto da fronteira e eu voltei. Eu voltava, procurava uma pousada, algum lugar que eu pudesse dormir por uma noite, ou um tempo que fosse necessário. E eu voltava para orar e dizer, Deus, me dê coragem. Eu preciso atravessar essa fronteira. Eu preciso levar a Tua palavra a esses países. Conta o irmão André que certa feita foi atravessar uma dessas fronteiras e o policial soviético, comunista, perguntou a ele, o que é que você leva no carro?
Ele disse: pronto, agora, o que eu vou fazer? Eu vou mentir? Ele disse que, num lampejo, ele disse: Bíblias. O soldado olhou para ele, deu um sorriso e fez: Bíblias? Conversa, pode passar. Mandou ele embora. E ele estava com o carro com as Bíblias escondidas dentro do carro. O que você transporta? Que momento crucial de teste da sua fé. Podia ser preso se fosse pego com as Bíblias. Bíblias. Prosseguiam. Perseverança gera experiência. Experiência gera esperança. Só tem verdadeira experiência, só tem verdadeira, esperança quem perseverou, quem permaneceu, quem continuou firme. Só tem verdadeira esperança quem experimentou, quem vivenciou. Porque você permaneceu, você experimentou. E porque você permaneceu e experimentou, então Deus gerou esperança no seu coração. O profeta Jeremias, ele diz lá no capítulo 3 do seu livro Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, versículo tão conhecido. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória, quero trazer ao meu coração o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias perseverou. O profeta Jeremias teve experiências impressionantes no meio de um povo sitiado, exilado, humilhado, escravizado. Mas ele não negou a sua fé. Ele continuou firme. Ele perseverou. Ele experimentou. E Deus gerou no coração dele esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os profetas, os apóstolos sempre lembraram ao povo a bênção de Deus através da perseverança e da experiência com o Senhor. Quantas vezes profetas e apóstolos estiveram sendo usados por Deus no Antigo e no Novo Testamento para lembrar ao povo: nós precisamos perseverar, porque Deus vai gerar experiência nas nossas vidas. E quando a gente viver com Deus e a gente tiver experiências com Deus, por estarmos firmes, perseverando, Ele vai gerar esperança no nosso coração. O dia está nublado, mas o sol está brilhando. Ele vai gerar esperança no nosso coração. Ele não vai nos deixar. Talvez você tenha conhecido aquele poema Pegadas na Areia. Talvez você tenha lido sobre ele. Talvez você lembre quando leu. Que diz o poema de que quando aquela pessoa foi reclamar a Deus, porque inicialmente caminhando com Deus via 2 pares de pegadas, e então você deve lembrar quando ele parava e dizia: nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só via 1 par de pegadas. E você deve lembrar para ele qual foi a resposta de Deus. Ele disse: aquele par de pegadas era meu, porque foi quando eu carreguei você nos meus braços. Foi quando eu carreguei. É a esperança que nos gera a certeza de que Deus vai nos carregar nos braços nos momentos mais difíceis da nossa vida. Paulo finaliza este versículo 5 afirmando aqui: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está dizendo: olha, a esperança não confunde. Ele está dizendo: a nossa salvação, o nosso livramento está garantido no Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade de Deus nos confundir, não há possibilidade de Deus errar. Não, a esperança não confunde, não confunde. Neymar de Barros tem um livro interessante, e eu não sei se você sabe, na juventude
Eu estou lembrando bem claramente, como sempre digo, foi quase agora que saí da juventude, por isso estou lembrando com tanta clareza, não é? E vale a pena você dar uma lidazinha naquele livro, Deus Negro. Deus Negro. Eu não sabia, e depois que li o livro, alguns anos depois eu me deparei com uma reportagem da Veja, eu não tinha conhecimento. Neymar de Barros foi introduzido na Igreja Católica pelo movimento contrário ao comunismo, para detectar no meio da Igreja Católica quais eram os líderes que estavam apoiando o comunismo. Neymar de Barros fez palestras para milhares e milhares de católicos, escreveu vários livros e com poemas, com frases, coisas belíssimas. Eu fiquei pensando, meu Deus, um homem que foi introduzido dentro da igreja, como se fosse, então, de fato, um católico fervoroso, tudo, para descobrir quais eram os líderes que estavam apoiando o movimento comunista dentro da Igreja Católica. E Neymar de Barros, então, pensando nesse contexto aí de fé, tudo, ele diz que, certa vez, alguém perguntou, um ateu perguntou a um cristão, e ele narra e diz lá, que o ateu perguntou, me diga uma coisa, e se você morrer e não tiver nada? Nada do que você acreditou, nada do que você leu aí na Bíblia, não tiver nada de eternidade, nada disso. E aí Neymar de Barros disse que o cristão olhou para o ateu e disse, olha, se não tiver nada, eu não vou nem saber, não tem nada. Não tem nada. Então eu não vou saber. Se tudo acaba aqui, quando acabar, acabou. Eu não vou nem saber que não tinha nada. E quando o ateu ia saindo, o cristão parou e disse, agora vem cá. Deixa eu agora lhe fazer uma pergunta. E se tiver? E se tiver? Como é que você fica? Você que não creu, você que não olhou para Jesus, você que não pensou no amor de Deus, em tudo que Deus fez por você. Paulo diz, a esperança não confunde. Não há confusão no coração de Deus. Se você foi alcançado pela graça dele, se você foi alcançado, não há possibilidade de confusão. No plano de Deus, seremos salvos pela graça dele, pela vontade dele. E ele trabalha isso hoje. Quando nós cremos, ele gera fé no nosso coração. E ele deseja que o meu e o seu coração, que a nossa salvação seja desenvolvida pela perseverança, pela experiência e pela esperança. Fazendo assim, irmãos, não só não vamos sucumbir, mas nós vamos progredir em nossa salvação e santificação. Calvino já dizia no seu comentário sobre este capítulo 5, versículo 5, Calvino dizia, os piedosos contam com bases sólidas para gloriar-se no meio de suas aflições. Os piedosos contam com bases sólidas para gloriar-se no meio de suas aflições. Nós não nos gloriamos, não nos alegramos, não somos confortados com contos da carochinha. Não. Nós não somos confortados e revigorados com possíveis histórias e lendas, ou o que quer que seja. Não. Paulo é muito claro. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E essa esperança, ela não confunde, ela não se engana. A esperança que Deus gera no nosso coração não falha. Nós seremos sempre vitoriosos, ainda que o mundo não consiga reconhecer esta vitória, mas Deus está nos vendo. Sempre que nós mantivermos estes valores fundamentais de Deus no nosso coração, sempre que o nosso coração esteja disposto e clamando, Senhor, gere no meu coração perseverança, eu quero estar firme até o fim.
Que essa perseverança, Senhor, ela me dê experiências contigo, para andar contigo. Que essas experiências, elas gerem a cada dia esperança do teu cuidado, sabendo que essa esperança, ela não se confunde, ela não falha, ela não erra. Alguém certa vez escreveu dizendo: tenho em mente que esta estrada para o sucesso não é uma reta. Há uma curva chamada fracasso. Há um trevo chamado confusão. Há quebra-molas chamados amigos. Há faróis de advertência chamado famílias. Há pneus furados chamados empregos. Mas se você tiver um estepe chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé, um motorista chamado Jesus, você chegará a um lugar chamado sucesso. Quantas pessoas querem sucesso? Quantas pessoas desejam ser bem-sucedidas na vida? Em tantas coisas, no âmbito profissional, familiar, estudantil, relacional. Como nós desejamos. Vamos parar e lembrar, em meio à vida, nós vamos passar por lutas, por tribulações, coisas que não gostaríamos de passar. Mas vamos lembrar que as tribulações, elas geram no nosso coração perseverança. Essas tribulações que geram perseverança, geram também experiências. E essa perseverança e experiência, de passo a passo, gera também esperança. É por isso que você se depara com pessoas que muitas vezes param. Nós temos uma irmã muito querida chamada Ana Maria Prado, da SAF, presidente nacional. Tivemos a oportunidade de pastoreá-la logo nos 5 primeiros anos do ministério. E ela então, certa vez ela dizia: pastor, minha avó dizia muito para mim, mais tem Deus, como os antigos diziam, mais tem Deus para lidar, minha filha. Mais tem Deus para lidar. É isso. É porque Deus nos sustenta nas tribulações, gerando perseverança, experiência e esperança. E assim aprendendo, nós somos desafiados a prosseguir, a viver, glorificar o nome dEle, abençoar outras vidas, levar o amor de Jesus para outras vidas e chamar pessoas para serem discípulos do Senhor Jesus Cristo, para seguirem a Jesus, para que elas também possam perseverar, elas possam também ter experiências com Deus e elas possam ter a esperança viva da glória que é Jesus nos nossos corações. Que Deus nos abençoe.